Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, Comunidade Espírita Ramatiz. Para quem não me conhece, não tenho muito por hábito de fazer as quartas-feiras, eu sou trabalhadora da casa, trabalho aqui já há quase 15 anos e outros dias da semana. Meu nome é Poliana Seba e hoje sou eu que vou ministrar essa fala fraterna com vocês. E fui agraciada com o tema de tratar de Maria, véspera de Natal. Confesso que fiquei muito feliz com o convite para falar sobre essa mulher que foi tão importante nas nossas vidas. Mas antes da gente começar o nosso momento de estudo e de tratamento, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, para que a gente possa fazer uma prece inicial, já nos conectando com a espiritualidade maior, com os mentores individual de cada um que aqui já se fazem presentes. Vamos fazer uma respiração bem profunda, nos conectando com a energia desta casa. Mãe Santíssima, eu rogo a tua misericórdia, nos cubra com teu manto sagrado. Bendizeis é o vosso nome. Rogai por todos nós, que possamos hoje aqui, ao adentrar nesta casa, sermos acolhidos diante das nossas dificuldades, das nossas dores, que os bons irmãos, esses cansáveis trabalhadores da seara do Cristo, da pleide desses espíritos celestiais, possam nos auxiliar. E com essa sensação de graça e de amor, perto de comemorarmos o aniversário do nosso Mestre Jesus, nosso irmão, que possamos nos conectar com a energia do Natal, essa energia do amor, da caridade, da esperança e da paz. E que assim seja. Bem, hoje nós vamos falar de Maria, né? Eu tentei achar o máximo de conteúdo sobre Maria, mas é tão interessante que acaba que todos os livros contêm quase que sempre a mesma narrativa. Então eu me tomei, na liberdade, de trazer para vocês um pouco do que eu entendo de Maria, dentro do pouco que é muito pouco que sei sobre essa mulher, sobre essa mãe amorosa, que nos cedeu a honra e glória de termos aqui entre nós o nosso Mestre Jesus. Então, entrando um pouco mais no contexto dessa nossa fala, eu trouxe trechos e nós vamos falar sobre a prece de Maria, que por si só já é uma lição. Quando a gente senta nos nossos lares, quando a gente faz o nosso culto no lar, quando a gente pede pela intercessão de Maria, a gente também roga pelo nosso irmão Jesus Cristo e por Deus Pai, porque eles são uma unidade. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. E ela, ainda muito jovem, aceitou esse desafio. E foi muito difícil. Naquela época, tudo era muito mais complicado do que se trata dos dias de hoje. As mulheres não tinham tanto direito de voz, pouco podiam ter acesso às leis mosaicas, aos torás, enfim, a qualquer estudo. E ela, ainda muito jovem, vindo de uma família muito simples, começou a receber de forma, eu até falo que mediúnica, as visões de um anjo que anunciaria que ela seria a mãe do Messias, que ela traria em seu ventre o Salvador do mundo.
E Ele nos salva até os dias de hoje. E Ele vai nos salvar eternamente, que é Jesus. E aí a gente começa com essa parte aonde ficou claro que ela teve fé. Era muito nova quando recebeu a notícia de que teria grande responsabilidade, ainda assim confiou no anjo enviado por Javé. Vocês imaginam só, naquela época, ela ainda não tinha um noivo ou um namorado, porque os pais eles tinham acordos entre família para que fosse feito essa junção, para que formasse uma família, um casamento. Quando Maria começou a ter as visões, a mãe dela também teve. E ela falou para a mãe que temia o que poderia acontecer com ela se de fato ela engravidasse sem ter alguém. Mas ela não teve medo. Foi difícil, confuso e doloroso. Mas ela, como mulher, e tem muitas mulheres aqui hoje, não desmerecendo vocês homens, né? Afinal, todos nós nascemos de alguma Maria. Da Maria, minha mãe, da Maria, mãe de vocês, e vocês também são Marias. E ela aceitou o convite, mesmo tendo medo de tudo aquilo que pudesse vir a acontecer. Só que um pouco antes, ela acabou ficando noiva de José. Neste período entre ter conhecido, ter sido prometida, feito todos os protocolos para que ela pudesse se casar, é gerado em seu ventre Jesus Cristo. Então, quando diz Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor aqui é Deus. Deus era presente já no ventre de Maria, trazendo para a gente a unidade do Espírito Santo, que é Jesus Cristo. E aí, nesse momento, aceitando o desafio, estando noiva, engravidando, sem ela de fato ter consumido ou feito, ou consumado, né, o fato em si, começa uma grande perseguição a essa menina. Era uma menina ainda. O seu pai, no primeiro momento, não fez bons olhos e nenhuma boa alusão a isso. Porque como ele tinha um trabalho que prestava, ele era uma espécie de fazendeiro, ele tinha plantações de oliva, dessas olivas, pé de oliveiras, começou um assunto de que a filha dele tinha engravidado e que ela ainda não tinha se casado. Só que a mãe de Maria, muito sábia que era, já tinha acolhido a filha, porque assim como ela já havia recebido os sinais do anjo que ela era eleita. Ela havia sido escolhida. Então elas falaram, peraí, não é bem assim. Eu me coloco à disposição de casar com José, mas eu tenho esse outro compromisso que vai salvar a humanidade. Vocês imaginam só, vocês mulheres aqui hoje, tendo um convite desse, de gerar uma alma tão pura, um avatar como foi Jesus Cristo, e tendo em vista que ele era o Filho de Deus, o Salvador, o sal da terra, a imagem e semelhança do Pai, Deus Todo-Poderoso. Deus, como dizia Kardec, é a inteligência suprema, é a causa e efeito de todas as coisas. Nenhuma folha, nada nesse mundo
acontece se não for pela vontade de Deus e do nosso irmão e nosso mestre Jesus. Nada, absolutamente nada. Foi uma líder nata, como todas nós mulheres, né? A gente adora uma liderança. Nossa fala é mais pungente, né? A gente aguenta um pouco mais de dor, que às vezes os homens são capazes de tolerar. E a Bíblia diz e indica que Maria assumiu João, um dos apóstolos, como filho, e que participou dos primeiros anos do cristianismo. Depois que Maria recebeu essa missão e gerou em seu ventre Jesus, aí vem todo um processo de ter que educar, acolher e entender toda essa força que existia naquele garoto. Um menino que, se pegasse um pássaro morto no chão e colocasse entre as suas mãos, conseguia fazer com que aquele pássaro pudesse voltar a voar. Então, tem toda uma história de Maria, não só dela, mas de assumir toda essa responsabilidade. E é bom a gente ressaltar que depois que ela assumiu esse compromisso com José, que engravidou por intermédio de Deus, que foi avisada sobre esse anjo, que teve acolhimento do pai, que teve inclusive acolhimento de José, porque ele não deu as costas a ela, mesmo ele sendo quase apedrejado. Ele acolhe Maria, ele acolhe a ideia de ser pai do Filho de Deus. E naquele tempo eles tiveram que fugir, tiveram que andar, fugir. E todas as pessoas que acolhiam Maria acabavam tendo as suas vidas tiradas. Porque eles não concordavam. Não era algo aceitável. Mas é importante também dizer que já haviam pessoas que estavam preparadas para a chegada do Messias. Eles já sabiam da anunciação de que viria para o planeta Terra, para esse orbe terrestre, para essa grande mãe terra, essa colônia espiritual, o Messias. Então, aqueles que não eram descrentes, mas crentes na palavra de Deus, já sabiam que a anunciata da Boa Nova e que Jesus estava para chegar. E aí entra os 3 magos e outros que ajudaram. Mas no primeiro momento, ela teve que fugir. Fugir. Para não ser açoitada, para não ser morta. E o que mais me chama a atenção na história de Maria é a coragem de José também. Porque ele não a abandonou. Tomou de coragem e assumiu esse compromisso junto com ela. Está vendo como vocês, homens, são importantes na história de Maria também? Nós temos o pai, nós temos o noivo e tantos homens que acreditavam no mestre que a ajudaram. E ela foi tentada por espíritos que naquela época, com a filosofia que se tinha e o conhecimento, eram chamados de demônios. Na nossa doutrina, nessa filosofia e ciência da qual a gente acredita, que não deixa de ser uma religião, que é o espiritismo, ainda mais aqui na nossa casa, que é uma casa universalista, nós chamamos de espíritos, de irmãos que estão em um processo de evolução diferente ao nosso. Então ela teve que enfrentar tudo isso. Quando Jesus, já garoto, precisa ficar um tempo escondido porque Herodes, quando soube da anunciação de que havia nascido o Messias,
para quem tem um pouco de conhecimento sobre essa parte, mandou matar todos os meninos que tivessem nascido. Todos. A loucura dele era tão grande que ele, tomado de uma raiva e de uma necessidade de poderio, mandou que matasse todas as crianças que haviam nascido em Belém naquele momento. Mas Maria já tinha sido acolhida naquele lugar simples aonde veio dar à luz, porque por muitas portas aonde eles batiam, um pouco antes dela ter o bebê, todos fecharam as portas para ela e para José. E foi quando eles encontraram, já assim, perto do momento mesmo, de vias de fato do parto, aquela manjedoura aonde ela deu à luz a Jesus. Nasceu em um lugar simples, foi um menino simples, um homem simples, e ela dizia que a palavra dele iria ecoar pelo tempo que fosse em todos os mundos e por todos nós da humanidade. E lá se vão mais de 2000 anos, e até hoje, qualquer leitura que a gente faça em relação ao nosso Mestre Jesus e a Deus é atual. Nos traz para o nosso momento presente, para as dores que nós temos, para as dificuldades que a gente encontra, é atual. E sabem por quê? Porque é amor. Deus, Jesus e Maria, esse tripé, se resume em uma única palavra: amor. Eles constituíram o amor do momento que ele foi concebido até um pouco antes, quando ele veio a ser morto, quando estava lá crucificado e condenado por nós, que não tínhamos compreensão do que estávamos fazendo. Então, ela foi realmente uma líder. E ela abraçou, sim, todos os apóstolos, quando o nosso Mestre Jesus já não se fazia mais presente com o corpo físico na terra. Essa é uma das falas de Maria que eu mais, eu posso ler tudo sobre Maria, mas essa aqui, eu acho que ela é uma síntese muito absoluta de como ela via o seu filho Jesus. E ela diz: bem-aventurados todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração. Sobre os que temem, manifestou o poder do seu braço. Desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Esse era Jesus. Simples assim. Ele deixou para a gente um legado de amor. Então, falar de Maria não é só falar de quem concebeu e nos deu a graça de termos o nosso mestre aqui, mas é falar do amor incondicional, de um pai que não olha para a gente e faz distinção a nada. Que nos momentos mais difíceis é a ele que a gente recorre. E a Maria também. Porque Maria é mãe. Mãe. Segundo uma fala que eu li em um livro, agora eu não me lembro qual foi, disse que quando uma mãe faz uma oração aqui no plano terrestre, arrebenta as portas do céu e chega de forma mais rápida. Uma mulher gera um filho 9 meses na barriga. Tem uma conexão que é muito além do que a gente possa imaginar. Vocês estão gerando um espírito que está tendo uma chance de voltar e que provavelmente já se conectou a você por uma ligação kármica.
por reparos, por oportunidade. Vejam só como a graça de Deus e a misericórdia dele é infinita. Ele nos dá a chance de vir e ir quantas vezes forem necessárias, para que a gente possa se refazer, se reestruturar moralmente e espiritualmente. Entendem como Maria trouxe a solução e a luz, porque Deus é capaz de apagar a multidão dos pecados. Ele dizia, né, que o jugo dele era leve e o fardo pesado. Então Maria, por 9 meses, gerou em seu ventre o Salvador da humanidade. Salvador. E ele só deixou para a gente o legado do amor. Já tínhamos as leis de justiça deixadas por Moisés. Ele veio para deixar as leis de amor e caridade. E Maria teve um papel fundamental nessa história. Não tem um dizer que fala que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher? Existe. Nós precisamos da figura masculina, obviamente. Mas quem vai gerar o fruto por 9 meses é a mulher, é a mãe. E é muito lindo isso, né? Então, bendito é o vosso ventre, Jesus. Bem dizer Jesus, que veio do ventre de nossa mãe Maria. Ele foi anunciado assim, se fez a chegada do Messias, que viria para tirar os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, dai-nos a paz. Ele foi anunciado. Essa imagem aqui retrata um pouco daquela passagem onde os 3 magos, já a caminho de Belém, porque eles já sabiam que ele tinha nascido. E qual era o sinal para todas as pessoas que já aguardavam o Messias? A estrela. E lá eles foram, até chegar naquela manjedoura, naquele lugar simples, aonde estava acolhido ali o homem, ainda um bebê, mais importante de toda a nossa existência. Com a sua mãe, o seu pai, alguns animais e a simplicidade. Simplicidade. Muitas vezes Jesus foi questionado e até foi duvidado que ele era filho de Deus, porque muitos diziam, se você é filho de Deus, então você pode jogar chuva, trovão, fazer o que você bem entender. Ele nunca fez isso. Caminhava entre os simples, falava para os humildes e não pedia nada em troca. Comia o que tinha, bebia o que tinha e dormia onde era dado a ele o pouso. Assim como a mãe dele. No momento que bate em retirada, nessa fuga, aonde várias pessoas deixaram de acolher. Agora, para vocês verem como existe um contrassenso nessa história. Naquele momento, muitos fecharam a porta para Maria. Agora eu arrisco a perguntar aqui a vocês. Se fosse hoje, Maria batendo na porta da casa de cada um de vocês, com um pouco de conhecimento que a gente tem, vocês teriam coragem de fechar a porta? A gente abre as nossas portas para Maria todos os dias. Quando a gente faz a prece, a gente convida Maria a entrar nos nossos lares. E naquele momento, que era crucial, muitos negaram a ela. Muitos.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Rogai por nós, que somos todos falíveis e pecadores. Porque uma mãe é capaz de perdoar. O filho pode ser falho o quanto for, que ela tenha capacidade de perdoar. Eu tenho a graça ainda de ter minha mãe encarnada. E eu falo, mãe, a senhora consegue perdoar coisas que talvez eu não conseguiria. E eu lembro que ela sempre me fala, é porque você ainda não tem filho. Porque uma mãe é capaz de perdoar tudo. Olha que honra para nós mulheres termos essa oportunidade de sermos Marias. Eu estou vendo um monte de Maria aqui. Você é Maria, você é Maria, eu sou Maria, você, todas nós somos Marias. Marias dos nossos lares, Marias das nossas histórias. E os nossos homens, os homens que nos acompanham, sejam os maridos, namorados, cônjuges, enfim, amigos, irmãos, São José, que não teve medo e acolheu Maria, mesmo ele sendo julgado por esse ato. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exalta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Eu acho essa imagem linda, já é os três magos, já encontraram com ela José e Jesus. A humildade dela de trazer para a gente, né, a importância de bendizer, de glorificar essa honra, nos faz ver o quanto nós somos ingratos, muitas das vezes, com tudo que a vida nos oferece. E agora trazendo um pouco mais para o momento presente, né, a gente está chegando próximo do Natal, como eu disse para vocês, para mim é uma honra falar de Maria. É um momento onde a gente se conecta com tudo que a gente fez durante esses 365 dias. E o maior aniversariante do dia 25, muitas vezes a gente deixa de dar para ele os devidos parabéns. Dia 25 foi o dia que chegou no mundo o Salvador. E aí a gente fica naquela loucura, querendo comprar presente, montar uma ceia enorme, fazer todo o movimento com a família ou com os amigos. Eu lembro quando criança, na minha família, a gente tinha um ritual de só fazer a ceia à meia-noite, quando as minhas avós ainda eram encarnadas. Quantos de vocês hoje fazem isso? A gente vai perdendo por conta do mundo, por conta desse barulho que o mundo oferece. Esses ritos, né? Esses secretismos que são importantes. Porque não é um dia qualquer. É o dia que a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo. Eu não me esqueço da passagem quando Jesus chega lá no lugar onde eles estavam reunidos, que Maria Madalena vai lavar os seus pés. E os outros apóstolos, eles eram meio assim, narizinho torcidos com Maria Madalena. Mas tudo bem, né? Era o que eles conseguiam naquele momento. E Jesus disse para eles, porque eles questionaram que ela não era digna de fazer aquele movimento de lavar os pés do nosso mestre. E ele disse que ele não era digno de ter os pés lavados. E aonde eu quero chegar com esse raciocínio? Que muitas vezes, nesse período de Natal, a gente fica envolvido com os nossos e a gente não consegue olhar para aqueles outros irmãos. E aí nós temos desigualdades, né? Mesas fartas, outras com pouco,
Então, um momento de caridade, mas não é a caridade material, é a caridade do espírito, é a caridade da alma, é sermos caridosos com aqueles que precisam. Hoje são eles, amanhã pode ser qualquer um de nós aqui. Então, Jesus teve por trás uma grande mulher, que foi a mãe dele. E depois, todo o contexto dos seus apóstolos e compondo esse apostolado, uma mulher, que muitos conhecem e outros não, que foi Maria Madalena, ou Maria Magdala, que inclusive, é importante ressaltar, foi para quem ele apareceu primeiro. Quando ele ressuscita no sepulcro e sai, a primeira pessoa que ele encontra é Maria Madalena. E ele fala, vai lá, reúne os meus irmãos, os meus filhos, porque eu vou me fazer de corpo presente, anunciando a minha ressurreição. Então nós temos um duplo sentido para o Natal, vida e morte. E os dois fazem parte do contexto da nossa imortalidade como espíritos. Nós temos uma breve passagem pelas encarnações que temos, mas a morte não é o final de tudo, e eu já falei sobre isso aqui em uma outra palestra. É um tabu falar de morte. O espírito é imortal, meus irmãos. Olha, Jesus, ele edifica por mais de 2000 anos. É um espírito presente. É invocado por todos nós diariamente. Que seja numa prece do Pai Nosso, que seja numa prece de Ave Maria, que seja comungando o mesmo ideal, buscando uma casa espírita, uma igreja, ou um templo, onde a gente possa se conectar melhor com essa energia. Então, realmente, falar de Maria não é só falar da história dela, que é uma história um pouco curta, para o tamanho da importância que se tem. Momento da gestação, da fuga, do nascimento, até a hora que ela precisa deixar seu filho já adulto caminhar, para começar a fazer as pregações, e em um dado momento ele convida a mãe e diz que está chegando a hora que ele iria partir. Ela teve que passar por todas essas etapas. E eu acredito que tem muitas mães que acabam passando por esse processo do luto, né, de perderem filhos, e eu não consigo nem imaginar qual é a dor. Mas Maria passou por isso. Então, falar de Maria não é romantizar a história. É lindo falar de Maria. Maria foi uma mulher fantástica, forte, firme. Por isso que eu falo que nós somos Marias. Somos todas Marias. Mas também temos que olhar para o contexto de depois desse menino, adulto, homem, até o momento em que ela teve que beijar os pés do seu filho crucificado. Teve que tirar ele da cruz, junto com aqueles que o seguiam, porque naquele momento o mundo tinha vencido o teu corpo material, mas não o espiritual. Suportou muita dor, ver o filho ser condenado, injustamente açoitado, humilhado, com uma coroa de espinhos e pregado a uma cruz, em um sofrimento inimaginável. É o que eu acabei de falar. Ela passou por todos os estágios de uma mãe e no final ainda teve que passar por essa dor. É uma mulher muito forte. É, sem sombra de dúvidas, alguém que tem que nos inspirar, tem que nos ser motivo de inspiração. Então vamos pegar esse mês agora, de dezembro, e trazer um pouco mais
para dentro do contexto dos nossos lares, esses ensinamentos de Maria, de Jesus, de Deus, para que no dia 25, no lar de vocês, possa descer uma luz como a daquela estrela que se fez em cima da manjedoura onde o nosso mestre nasceu, e que a gente possa entender o verdadeiro significado do Natal, que não é só o presente, que não é só nos reunirmos, mas é comungarmos do amor de Cristo e dessa mãe que foi Maria, Maria de Nazaré. Que à meia-noite a gente possa fazer uma prece ou uma oração gratos por essa oportunidade, por termos tido a chance de nascermos de alguma Maria e que nos deu a chance de evoluirmos como espíritos, como pessoas que somos. Afinal de contas, a vida é uma grande lição. E para encerrar, antes da gente fazer o nosso segundo momento, que é o tratamento do passe magnético, tem uma fala dela que eu acho muito bonita, que ela diz assim, que o amor dói, que toda forma de amor traz dor, mas que o amor é o único sentimento e ação que a gente possa ter que é capaz de salvar a humanidade. Então, nós, homens aqui presentes hoje, sejamos os Josés. E nós, mulheres, como eu disse, eu vejo muitas Marias aqui sentadas. E sei que atrás de cada uma de vocês tiveram as outras Marias, que fazem parte do sistema familiar de cada uma. Abracem todas essas Marias, acolham todas elas e sejam sempre Marias na vida de todas as pessoas por onde vocês passarem. E a vocês, meus irmãos, sejam esses homens como José, que foi amoroso, que compreendeu o chamado e mesmo diante de uma circunstância tão pouco provável, acolheu esse filho, mesmo não sendo ele o pai biológico, porque ele é pai, sim, de Jesus, e foi até o último momento da sua vida. E é com essa sensação de 25, Natal, a gente entrar o ano festejando o verdadeiro aniversariante, que é o nosso Mestre Jesus Cristo. Levem para a casa de vocês essa sensação e esse compromisso de honrar o nosso Mestre no dia 25. Porque foi nesse dia que ele chegou no planeta para nos deixar todo esse ensinamento de amor e que vai se arrastar ainda por muito tempo. Ele dizia que ele podia ser calado, mas que a sua palavra jamais seria esquecida. E ele estava certo. Então é com esse sentimento que eu vou pedir para que vocês agora se sentem melhores nas cadeiras. Vou pedir para que os nossos irmãos passistas já se coloquem prontos para a gente fazer o nosso segundo momento, que é o momento do passe, que é um tratamento muito importante. Vamos agora elevar os nossos pensamentos, nos conectando com Jesus, com esse Pai, Maria, essa mãe amorosa, Mãe Santíssima. Aqui estão sobre seus olhos os seus filhos amados. Rogai por todos nós que suplicamos a sua misericórdia, a tua bondade, a tua benevolência. Que você possa estender sobre nós esse manto sagrado, que ele seja capaz de nos curar, de trazer a paz, a calma e a serenidade.
que nós possamos ser instrumentos do seu amor e da tua graça, levando a tua palavra, o teu conforto e a tua misericórdia. Que sejamos gratos por essa oportunidade de bendizer em teu nome. Que possamos receber todo o teu amor e tua glória. Que todas as vezes que formos convidados a falar em teu nome, que possamos sentir essa energia acolhedora, essa energia de paz, de calma, que só uma mãe consegue conceder a um filho. Porque uma mãe é capaz de dar a sua própria vida em prol do seu filho. Mamãe não faz distinção a hora, tempo ou necessidade. Ela sempre se coloca disposta. Mamãe não tem dia ou hora ou momento. Ela sempre está disposta. Ela carrega e edifica por 9 meses um filho em seu ventre. Prepara e recebe. Acolhe as dores, acolhe todo o sofrimento. Maria é sinônimo de amor. Jesus é sinônimo de amor e é filho de Maria e de Deus Pai, que é todo poderoso. E com esse sentimento de amor, próximas a esse dia tão importante que é o Natal, eu vou pedir para que nós possamos hoje fazer uma prece em intercessão a Maria. Então vamos rezar: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. E na hora de nossa morte, que assim seja.